Começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. No programa de hoje vamos falar de suplementos alimentares. Como devem ser usados, quais os cuidados e as consequências dos abusos. Eles surgiram nos anos 60 para repor nutrientes em casos de alimentação mal balanceada. Por isso, podiam ser vendidos livremente sem receita médica. Os primeiros a consumirem suplementos foram os astronautas da NASA. Nos anos 60, eles investiram em estudos para poder avaliarem o uso da suplementação, para levarem a eles todas as necessidades de vitaminas, minerais, proteínas, carboidrato, através do uso do produto em gel, em pó, para poder ter uma validade maior, para eles ficarem saudavelmente lá, usando tanto o alimento que poderia ser levado, mas o benefício do uso do suplemento para manter a saúde em perfeita harmonia. Os desportistas começaram a usar e, por fim, eles tomaram conta das prateleiras, de lojas especializadas e também da internet. Porque houve uma necessidade de avaliar o desgaste com a suplementação, com a alimentação, para melhorar o nível de performance, onde houve experimentos e estudos da implementação da suplementação e observou-se uma melhora em tempos, uma melhora em disposição. Então teve a necessidade e houve um investimento na área da suplementação para trazer esse benefício tanto para pessoas que praticam esporte quanto para qualquer pessoa. O consumo aumentou e os suplementos passaram a ter na fórmula enzimas, aminoácidos e proteínas de origem animal. Hoje, muitos atletas investem nos suplementos para melhorar o rendimento físico. Guto, professor de Educação Física da FESP, recorreu a um nutricionista para melhorar o desempenho nas atividades. Eu treino mountain bike, que é uma atividade de endurance que demanda muita energia e a gente gasta muitos nutrientes. Esses nutrientes a gente tem que repor, além da alimentação, com alguns nutrientes indicados por nutricionistas esportivos ou por alguns médicos que nos acompanham. Eu tomo sim pela necessidade. A cada dia, as pessoas lotam as academias, muitos com a intenção de aumentar os músculos e torná-los ainda mais resistentes. E aqueles que desejam obter resultados rápidos, muitas vezes recorrem a algum tipo de suplemento. Mas os suplementos também ajudam a suprir nutrientes, que muitas pessoas não conseguem só com a alimentação natural. E atualmente, quem busca essa ajuda suplementar vai dos mais jovens aos mais velhos. As crianças buscam muito energético para, por exemplo, time de futebol. A meninada às vezes vai jogar basquete ou nada demais, aí eles usam um energético em gel. Esse é um tipo de suplemento usado pelas crianças, que eu vendo muito. Para adultos, proteína, hipercalóricos, queimadores de gordura, conforme a necessidade, porque o diferencial nosso é que a gente faz uma venda com orientação, uma venda qualificada. Idosos, a gente trabalha muito com questão de proteínas, de glutamina. Para quê? Para prevenção da imunidade, da massa magra. Porque com o passar dos anos, a cada década, os idosos vão perdendo cada vez mais massa magra. Então, há a necessidade de suprir, de retardar um pouco esse envelhecimento precoce. E hoje há suplementos para evitar envelhecimento precoce, antioxidante, para melhorar a questão de pele, para nutrir melhor a pele, para hidratar melhor a pele. Então hoje está o boom da suplementação. No próximo bloco, quais os cuidados antes de começar a tomar qualquer tipo de suplemento? Já já, após o intervalo.
Preserve nossas nascentes. A água é nossa maior riqueza. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. No programa de hoje, os cuidados com suplementos, a importância da ajuda de um profissional de nutrição para acompanhar atletas e praticantes de atividade física que decidem obter resultados mais rápidos tomando suplementos alimentares. A preocupação da FESP na orientação dos futuros profissionais da educação física e da nutrição para o uso consciente dos suplementos alimentares. Acompanhe a reportagem. Foi durante o FESP Nova que alunos dos cursos de Nutrição e Educação Física da FESP receberam a palestra Suplementação Nutricional no Esporte, pela nutricionista Marina Baldini Santos, esclarecendo várias dúvidas sobre os suplementos, ressaltando a importância do acompanhamento do profissional da nutrição e muitas vezes de um médico. Para fazer uso dos suplementos devem procurar ou médico ou nutricionista, né? E prestar bastante atenção, porque suplemento pode até matar dependendo da quantidade utilizada. Quais os tipos de doença que ele pode ocasionar? Pode ocasionar até um infarto do miocárdio, o excesso de proteína pode causar gota, pode causar uma sobrecarga renal, hepática, pode também causar uma desmineralização óssea, uma osteoporose. A busca nas academias pelo corpo perfeito faz muitas pessoas recorrerem ao uso de suplementos, sendo que muitas vezes o necessário seria apenas complementar a dieta. Complemento alimentar. A sua dieta não está adequada, falta alguma coisa. Aí você teria que completar essa dieta com alguma coisa. Suplemento, você está treinando muito acentuado. Você não consegue, por condições normais, através da alimentação, suprir todo o gasto energético do seu treino. Proteína, muito carboidrato, suplementos. Essa é a dieta do empresário João Paulo, que decidiu desde os 16 anos de idade que iria aumentar os músculos e competir no fisiculturismo. Procurei um profissional nutricionista, ele me receitou tanto a alimentação balanceada, com todas as proteínas, os carboidratos que eu preciso, as vitaminas, quanto também os suplementos. Comecei a fazer o uso do suplemento a partir do nutricionista. Os cuidados com a alimentação é graças à paixão ao esporte e aos músculos bem definidos. Pela paixão ao esporte mesmo, mas pelo incentivo que o esporte traz
você acordar todo dia com um motivo de você crescer mais, não só como atleta, quanto também como pessoa. Tudo em exagero, a gente sempre tem uma consequência sobre o ato que a gente faz. Eu acho que suplementação tem que ser levada a sério, o cara tem que tomar cuidado com o que ele usa, não ir na onda de todo mundo que faz o uso de um suplemento e usar apenas o que for passado pelo nutricionista. Os suplementos estão nas prateleiras, na internet e ao alcance de todos. A função dos suplementos é ajudar a melhorar a vida das pessoas. O uso criterioso e consciente é uma questão de saúde. No próximo bloco, vamos esclarecer mais dúvidas sobre os suplementos alimentares com a nutricionista Lucielena Botrel. Já, já. Você sabia que o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo? A cada hora, morrem 616 pessoas vítimas do cigarro. Enquanto você assiste este comercial, aproximadamente 5 fumantes morrem. Você não acha que está na hora de parar? Campanha FESP em ação contra o tabagismo. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Renato, 17 anos, morto por overdose de cocaína. Juliana, 22 anos, morta por overdose de heroína. João Pedro, 38 anos, morto por overdose de crack. Silvio, 20 anos, morto por traficantes que cobravam dívidas. E você, qual a sua participação? Você vende? Você usa drogas? Você denuncia ou finge que não vê? Talvez você ainda não seja vítima direta. Mas até quando? Ligue 181 e denuncie, antes que a próxima vítima seja você. Campanha de conscientização contra o uso e tráfico de drogas. A realização: Polícia Militar de Minas Gerais. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Lixo é feio, faz mal para o meio ambiente, provoca doenças, causa mau cheiro e ainda aumenta a proliferação de insetos e animais peçonhentos. O lixo acumulado entope os bueiros e impede o escoamento da água, e isso aumenta o risco de enchentes e alagamentos. Evite esses transtornos. Cuide do lugar onde você vive. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação e o assunto do programa de hoje, suplementos alimentares. Para falar mais sobre o assunto, Lucielena Botrel, ela que é nutricionista, e vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que é um pouquinho polêmico, né, Lucielena? Isso. As pessoas atualmente estão muito em busca do corpo perfeito e recorrem muito aos suplementos, né? Eu gostaria que você nos explicasse, em primeiro lugar, o que são os suplementos. Suplemento nutricional, né, assim, que hoje em dia é muito falado e na moda, né, ele suplementa a alimentação, mas ele só é suplemento em caso de alimentação se a pessoa realmente não consegue ingerir a necessidade dele diária. Então, ele só deve ser utilizado quando o indivíduo não consegue com a alimentação normal, né, dele. Então, não significa que é só atleta que tem que tomar. Às vezes, uma pessoa normal, que não é atleta, que não faz nenhuma atividade física, um idoso, ele não consegue ingerir a necessidade dele total de todos os nutrientes, micro e macronutrientes, ele deve ser suplementado. E isso é a maior dúvida, né, das pessoas sadias e jovens, né, que começam a atividade física e começam a escutar as opiniões de várias pessoas. Existem alguns pacientes que chegam até vocês, nutricionistas, que já chegam pedindo o suplemento sem nem sequer tentar fazer uma dieta balanceada com alimentação saudável? Existe muito. E principalmente adolescente.
adolescente ou até a fase adulta de 30 anos, 35 anos, é o que mais tem. Já chega querendo saber do suplemento para ganhar massa, suplemento para emagrecer, que tem muitos aí também que tem no mercado hoje, e eles não querem saber, assim, a necessidade, né? Então, a gente primeiro tem que fazer a avaliação, ver o histórico alimentar, calcular todos os nutrientes do indivíduo, para depois a gente ver se realmente necessita, mas isso é o que mais acontece. E tudo isso por conta da busca rápida por resultados. Rápida, e é sempre a mágica, né? Da noite para o dia, ninguém quer esperar o tempo certo para o organismo se adaptar, a fazer atividade física, a entrar numa alimentação adequada para cada indivíduo, e acaba que acha que é receita de bolo, né? Então, se o fulano usa, eu também posso usar. E não é bem assim. Eu gostaria que você nos contasse alguns casos até de pessoas que usaram suplementos sem orientação de um profissional, seja um médico ou um nutricionista, e que isso ocasionou danos à própria saúde. Tem muitos casos, né? Recentemente, que a gente sabe pelo nosso meio de nutricionista, né? Quem atende consultório e quem está atuando com essa parte de suplementação, gente que toma muito a questão da proteína, suplemento com proteína e suplemento com cafeína, porque a cafeína ela acelera o metabolismo. Então, consequentemente, você consegue fazer uma atividade física mais tempo, né, sem cansaço, sem esgotar muito o músculo. E a proteína, ela tem a função de construir, ela é construtora de músculo. Então, as pessoas associam os dois, ou até mais suplementos, né, mas estou dando exemplo dos dois, para ganho de massa magra, que é o músculo que vai crescendo e ele vai ficando com aquele aspecto de inchado, né, definido, e que é o que a moçada quer hoje, né? Então, os homens, por exemplo, os braços bem fortes, bem definidos, a parte do tórax, o abdômen. Então, isso, sem orientação médica ou nutricional, o que acarreta? Problema renal, porque o rim é o que filtra as proteínas no nosso organismo. Então, se você dá uma sobrecarga dessa proteína, porque além do suplemento a gente come, então come carne, come queijo, toma leite, então a gente tem muitas fontes de proteína. Naturalmente a gente ingere. Naturalmente. Então, se você ainda, além disso, ainda consome um excesso, então vamos supor que o seu organismo, pela sua conta nutricional, é de 100 gramas de proteína dia. E você, na verdade, está comendo 130 ou mais do que isso. E isso, não hoje, nem amanhã, mas daqui uns 10 anos, acarreta problema renal, sobrecarga renal, e o paciente ou o indivíduo, ele pode virar um paciente crônico, que pode até fazer uma hemodiálise. Excesso de cafeína. A gente também consome cafeína, não só do café, mas tem outros alimentos que também possuem cafeína. E isso dá ataque cardíaco, acelera o batimento do coração. Então, você, além do que você consome, ainda consumir a mais disso, também você pode ter um problema cardíaco, pode ter uma parada cardíaca a qualquer momento. Aí está o perigo. Aí está o perigo, porque quando qualquer atividade física que a gente faz, a gente já acelera o batimento cardíaco. Isso é normal, isso é a função do nosso organismo. Então, você toma uma coisa que vai te acelerar mais ainda, e isso pode dar uma parada. Selena, e existem pessoas que fazem o uso indevido dos suplementos e outras que fazem uso indevido de uma coisa ainda pior, que são os anabolizantes. Exatamente. Conta para nós a diferença entre anabolizantes e suplementos. Aí o suplemento é o nutriente que é manipulado para você ingerir como suplementação do que você não está conseguindo ingerir por via oral, né? Por alimentos preparados, naturais. E o anabolizante, ele é injetável, né? Então, ele é hormônio e isso é muito perigoso. Tanto é que os atletas hoje que vão concorrer aí, né, passam por toda uma série de exames, né, para ver se tem o antidoping, né, para pegar no antidoping e tudo mais. Então, ele não é recomendado, porque a gente já tem a nossa produção normal. Então, para que ingerir a mais do que isso? E isso pode também causar uma série de problemas de saúde, né, além, como sendo a mesma coisa de suplemento em excesso. Então, se eu tomo suplemento em excesso, eu também tenho danos à saúde. Mas o anabolizante ainda é pior, porque ele cai direto na corrente sanguínea, é injetável, né? Então, Ou seja, pior. Todos
os anabolizantes seria uma droga. É uma droga. Né? É uma droga. Coisa artificial injetada no corpo. Exatamente. E a suplementação, quando em excesso, passa a ser prejudicial à saúde de qualquer ser humano, né? Exatamente. Existem crianças que precisam de suplementos? Existem. Existem crianças que, pensando na parte de deficiência de alguma doença, né? Então, uma anemia, uma criança com câncer, uma leucemia, uma criança com algum problema renal. Então, pensando para o lado de patologias, sim, a própria desnutrição que acontece nas crianças. Então, pensando nesse lado, existe sim criança que necessita de suplementação. Uma dica para os nossos atletas ou aqueles que vão iniciar alguma atividade física. Antes de ir para qualquer academia, antes de recorrer aos suplementos, uma refeição leve para ele fazer antes da academia, o que ele deve fazer durante os exercícios e após os exercícios. A primeira coisa que ele tem que fazer é procurar um profissional capacitado para te orientar. Com certeza. E esse profissional é o nutricionista. É ele que vai saber te falar se realmente há necessidade de suplementação e qual suplemento utilizar. Agora, o que é importante na alimentação? Sempre, 1 hora antes de uma atividade física, deve-se fazer um lanche, uma refeição. E essa refeição sempre tem que ter um carboidrato, né? Que seria massa, pão, né? Biscoito, bolacha, barrinha de cereal também pode ser considerado, mas ele tem que ter um carboidrato. E por que 1 hora antes? Porque tem que dar tempo do organismo fazer a digestão e liberar essa fonte de energia que é a glicose para a corrente sanguínea para poder te dar energia para você exercer as atividades físicas. Porque a atividade física saudável é aquela que busca a energia pela fonte do carboidrato e não pela fonte do lipídio da proteína. Então, por isso que é importante. E aí, com 1 hora de antecedência, você consegue obter esse resultado legal. Durante a atividade física, só vai ser indicado uma suplementação, que é o mais aí conhecido, que é a maltodestrina, se a atividade física for maior que 50 minutos. Se a atividade que você estiver fazendo não é maior que 50 minutos, não tem necessidade de você tomar nada. É uma sobrecarga a mais. É uma sobrecarga a mais. E depois que você sai da atividade física, também é interessante você fazer um lanche, né? Mas aí seria um lanche menos calórico do que o que você fez antes. Então, por exemplo, uma fruta, um Danone, pode ser até mesmo uma barrinha de cereal, uma vitamina, biscoito. Então, é um lanche mais leve, mas que você também tem que repor o que você gastou, mas não precisa repor tudo que você gastou, porque provavelmente você está buscando uma perda de peso também associado, de gordura. Então, pode ser feito dessa forma. E suplementação só é indicado em casos que o indivíduo não consegue obter todos os nutrientes na alimentação dele diária. E mais um alerta, não é educador físico que vai te orientar se necessita de suplementação ou não, é o nutricionista. Tanto é que na nossa matéria nós temos o nosso professor de educação física, o Guto, que pratica atividade de mountain bike, né? Ele pratica o ciclismo, e ele recorreu a um nutricionista para orientá-lo nas questões da alimentação, da suplementação. Então, ou seja, tudo tem que ser muito criterioso, né? Lembrando que a suplementação está aí, assim como os remédios, para ajudar na saúde do indivíduo e não para prejudicar. Por isso, o cuidado de procurar um profissional de educação física aliado ao nutricionista. Exatamente. E tem suplemento hoje no mercado que a Anvisa já alertou e já colocou aí, né, para todo mundo ficar sabendo que tem produtos que não podem ser colocados. Então, no antidoping, por exemplo, é pego. Então, a gente tem que ficar assim, muita variedade de suplemento, muito. Se você me perguntar tipos, tem muitos no mercado. Na hora de comprar, a gente tem que ficar de olho no selo da Anvisa. Tem que ficar de olho no selo da Anvisa, se ele é mesmo autorizado pela Anvisa para poder comercializar isso, porque tem muitos. E hoje a gente tem a internet que você encomenda dos Estados Unidos, encomenda, né, de um monte de lugares aí fora do país, e que a nossa Anvisa é brasileira, né? Então, tem muita coisa que nem a Anvisa está sabendo o que está sendo comercializado. Então, a gente tem que ficar muito esperto com essas coisas. Cuidado, né? Às vezes, em busca de um corpo perfeito,
você vai... ganha uma saúde prejudicada. Exatamente. Não é por aí, né? É isso mesmo. Lucilena, muito obrigada por suas Imagina, informações e volte sempre aqui no FESP em Ação para dar mais dicas pra gente, tá bom? Ok, obrigada a vocês. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6069 e aí cuidado com os suplementos, cuidados com a sua alimentação e com a sua saúde, tá bom? E nós temos um encontro marcado para amanhã. Até lá!